Gravando. Olá! Neste episódio da República Popular das Letras, vamos falar sobre o centenário do escritor português José Saramago. O nosso convidado é o Bertone Licarião. Ele é graduado pela Universidade Federal da Paraíba em língua vernácula e língua estrangeira moderna, inglês. Ele é mestre em estudos literários pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em literatura pela Universidade de Brasília, com tese sobre a memória da ditadura na ficção contemporânea brasileira. Ele é tradutor, crítico literário e, pelo visto, tem um senso muito bom de previsão. Ele previu a ganhadora do último Jabuti. Bertone, é um prazer recebê-lo aqui pela segunda vez. Prazer Nós enorme. já discutimos aqui com Pedro Tierra sobre a poesia de resistência na ditadura, né? Sim. Mas eu queria que você, então, falasse um pouco de você e lembrando que você previu que a Verunsk, né? A Verunsk ganhou o prêmio Jabuti com o Som do Rugido da Onça. E o Oceanos. E Ela terceiro também- lugar. Terceiro lugar do Oceanos, que tá contando ainda. Eu falei, olha, o Oceanos vem aí, o Oceanos vai pra onça. Bom, essa aqui, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui pra gente conversar sobre o José Saramago. E eu, assim, agradeço a sua introdução, né, a apresentação, falar da minha trajetória acadêmica, mas eu acredito que os ouvintes devem estar se perguntando o que é que eu estou fazendo aqui, né, se eu estava trabalhando sobre memória da ditadura, por que que eu apareço de repente no programa para falar sobre Saramago. E a razão, na verdade, é que eu sempre, apesar de ter tido outros interesses acadêmicos e ter produzido uma dissertação e uma tese sobre outros assuntos, o Saramago sempre esteve no meu horizonte de estudos. E eu cheguei a produzir um projeto de doutorado para submeter aqui na UNB. E o que aconteceu é que é 2016, e aí nós tivemos uma determinada... Assim, eu estava com o projeto prontíssimo, assim, fechadinho, e era sobre a construção do leitor na obra do Saramago. E eu estava com esse projeto pronto quando nós tivemos, em 2016, uma certa votação na Câmara dos Deputados em que um determinado sujeito votou em homenagem a um torturador. Ustra, exatamente. E aquilo me causou um mal-estar que eu pensei, não, acho que falar sobre a ditadura nesse momento tá mais urgente. E aí segurei o Saramago para um pós-doc, alguma oportunidade futura. E acabei me dedicando a esse tema. E a Verunsk, né, ela produziu uma trilogia chamada Trilogia Infernal, que é sobre a ditadura brasileira. Então foi por isso que ela já caiu também no meu radar. Eu estou estudando ela há um tempo. E O Som do Rugido da Onça foi assim, para mim é um livro que aparece a cada 20, 30 anos, sabe? Em importância, em potência, em construção literária. Então, para mim era muito claro, desde o lançamento, que ele ia angariar muitos prêmios durante essa temporada. Só para situar o leitor, o romance refere-se ao sequestro de duas crianças indígenas, Isso. Juri e Miranha, pelos pesquisadores lá da Áustria, né, Alemanha, Márcios e Spix, Exatamente. no século XIX. Eles levaram essas crianças para a Europa como peça de zoológico. Sim. E logo elas morreram, poucos meses depois, etc. E é sobre esse tipo de exploração. Isso. Na verdade, é um pouco sobre a naturalização da violência, né? Porque a Verunsk, ela partiu de um certo espanto quando ela visitou a exposição brasiliana, que tá, né, é permanente no Itaú, lá em São Paulo. E ela achou aquilo muito estranho, que você tivesse, ao lado das gravuras da menina Miranha e do menino Juri, que tivesse, assim, uma legenda como, os naturalistas levaram crianças indígenas, né, como peças de curiosidade antropológica.
E aquilo para ela foi muito violento, né? Você imaginar que no nosso país, de onde essas crianças foram sequestradas, você tem uma exposição dizendo que eles levaram as crianças. Não, eles não levaram, eles sequestraram. Como já haviam sequestrado os Tupinambá Exato. da época do Montaigne. Exatamente. Então, existe assim, a tentativa por parte da Verônica de, primeiro, dar voz a essa menina, por mais que seja uma completa, enfim, uma produção, né, uma produção ficcional, é impossível a gente imaginar que voz é essa. Ela, como uma mulher branca, sabe dos perigos que estão por trás desse tipo de posicionamento, mas ela faz um trabalho muito cuidadoso mesmo, tanto com a cosmopercepção indígena, quanto com a própria ideia de ir nos arquivos e pesquisar os diários desses naturalistas, saber o que eles pensavam. E eu gosto muito da ideia que eu acho que se comunica bastante um pouco com o que a gente vai conversar hoje sobre o Saramago. Em determinado momento, ela diz que o arquivo e o documento é uma vontade de verdade, né? Então, quando os naturalistas estavam lá escrevendo seus diários, eles não estavam simplesmente registrando o que estava acontecendo, eles estavam registrando uma vontade de verdade. Que é isso, né? A história o tempo todo é isso. São vontades de verdade se sucedendo, uma atrás da outra, né? Certo, que é um tema do Saramago. Muito presente no na obra. No Cerco de Lisboa, né? No Cerco de Lisboa, no Evangelho com Jesus Cristo, o ano da morte de Ricardo Reis, tá? O levantado do chão, tá? O tempo todo, né? Mas, Bertone, falar do Saramago, nós estamos aqui por causa do centenário do Saramago. É muito interessante perceber que ele nasceu em 1922, ano da Semana de Arte Moderna, ano da publicação do Ulisses, do James Joyce, um marco no modernismo, né? E o Saramago, ele aparentemente não se encaixa tanto nessa vertente modernista canônica, mas é um inovador, um reinventor do romance. Então, a gente tem aqui umas 6 horas para conversar, porque assunto não falta, né? De acordo. Evidentemente, vamos ter que ser sintéticos. E aí eu começo provocando você, dizendo o seguinte, que o Saramago, uma das vantagens, pelo menos do meu ponto de vista, é que ele é um escritor que já nasce maduro. Não que ele não tivesse escrito obras da juventude, sim, etc. Mas isso foram meio que exercícios. Ele tinha feito poesia, etc. Foram exercícios para o escritor que se revelou depois dos 50 anos. Então, é muito interessante pensar, por exemplo, no Goethe, do fim da vida, né? Já é o sujeito que não tem mais ilusões, é o sujeito que não tem muito mais experimentalismos assim para ver se vai dar certo ou não. Ele, claro que ele vai experimentar, inclusive ele confessa que quando começa a escrever ele ainda não domina as técnicas narrativas que depois ele vai dominar de maneira fantástica, mas é o escritor maduro, é o sujeito que nasce... Eu queria que você comentasse isso. Você mencionou, né? Ele publica o seu primeiro romance aos 25 anos, né? Ele já estava ali... é importante a gente mencionar que o Saramago foi um escritor autodidata, no sentido de que ele não teve nenhuma espécie de formação. Não se falava em formação de escritor na época, claro, né? Isso na década de 40. E ele sempre teve suas leituras orientadas muito aleatoriamente, né? Ele lia uma coisa que puxava a outra nas bibliotecas e acabou produzindo um romance que é um romance bem incipiente, um romance problemático em vários sentidos, chamado Terra do Pecado. Originalmente se chamaria A Viúva, né, publicado em 47, mas aí o editor disse, não, A Viúva é um título ruim, como se Terra de Pecado fosse um título bom. E é um romance problemático em vários sentidos. E aí, como você falou, né, ele publica esse primeiro romance, não tem nenhum impacto. Aí ele parte para a poesia, logo em seguida ele publica 2 livros de poesia, o Provavelmente Alegria e o... Poemas Possíveis. Os Poemas Possíveis, obrigado. E em seguida ele também se aventura um pouco no teatro, ele vai produzir crônicas, muitas crônicas, traduções. Então,
É possível a gente falar em um período formativo da obra dele, né? Que um período em que esse escritor que você chamou de escritor maduro, que aparece com o Levantado do Chão, né? Produzindo uma obra impressionante. Mas existe aí um período de formação, sim, um período de germinação desse escritor. E grande parte da crônica do Saramago é publicada nesse período, entre 47, que é a publicação de Terra do Pecado, e 1980, que é quando sai o Levantado do Chão. E o próprio Saramago dizia, olha, se vocês querem me entender como escritor, está tudo lá, está tudo na crônica. Né? Porque ele não dissociava a produção dele da crônica da produção dele, literária dele. E eu acredito assim, que existe esse período formativo, existe esse período de germinação de um escritor, que de fato vai se concretizar com o Levantado do Chão, que é um romance que começa, né, o próprio Saramago dizia que, enquanto ele estava escrevendo o Levantado do Chão, ele começa escrevendo no formato tradicional, por assim dizer, né? Com os diálogos sendo marcados com 2 pontos, travessão, pula parágrafo e tudo mais. E ele percebia que tinha algo errado ali nessa forma e entre a forma que ele estava escrevendo e o conteúdo que ele estava querendo descrever. E em determinado momento, na página 20 e pouco, ele diz que ele começou a emendar o discurso direto das personagens ao discurso do narrador e percebeu que aquilo, de fato, expressava muito mais a verdade do texto que ele queria propor, até porque ele estava falando sobre camponeses no interior de Portugal, e que aquela linguagem ela correspondia melhor ao projeto literário dele. E desde então ele nunca mais largou, né? E são 2 parágrafos imensos que já têm essas características básicas Sim. Posteriores, não é isso? Exato. Uma coisa interessante que eu queria lhe perguntar é o seguinte: o projeto literário do Saramago, que ele diz que não tinha, ele diz que essa coisa vai sendo conquistada aos poucos, Sim. como se fosse alguma coisa aleatória, alguma dica que ele vê e tal. Na verdade, depois que a gente vê, inclusive, o fecho de ouro lá da literatura dele com Caim, e as pequenas memórias, né? Você vê que tem um projeto assim muito claro. Sim. Que dá para a gente definir o Saramago. Por exemplo, uma característica é a preocupação com o outro. Preocupação com o outro. Sem que o preocupante perca a sua identidade, não é? Ele tem uma preocupação muito grande com a questão da religião, num país extremamente católico, extremamente reacionário e fascista, como Portugal foi. E, nesse aspecto, ele, de alguma maneira, já tem, no primeiro romance, certa influência, por exemplo, do Eça de Queiroz, o anticlericalismo. Sim. Eu tô falando isso... Você fala o primeiro romance, Terra do Pecado? Terra do Pecado. Sim, sim. Terra do Pecado. Inclusive a Juliana, do Primo Basílio, tá lá completa. Pois é. Foi um Ctrl-C, Ctrl-V do Saramago, aquilo ali. E o Eça é um anticlerical, sujeito que tá fincando os pés ali nas luzes e tal, né? E aí o que eu queria dizer para você é o seguinte: o Saramago me parece, eu não sou especialista, eu sou só um leitor, eu acho que ele se filia a essa tradição dos grandes moralistas do século XIX, que vem, na verdade, lá do Montaigne, né? Sim, sim. Ele trabalha com materiais da vida e vê, assim, do ponto de vista ético, etc., o que seria melhor para a vida das pessoas. Tá, o que você diz? Eu queria voltar para o início da tua pergunta sobre a trajetória dele, né? Sobre o projeto. Porque, de fato, ele dizia que ele não tinha um projeto, mas eu acho que o Saramago pegava muito no pé das palavras, né? Então, assim, quando ele se coloca nesse lugar de que, tem um projeto, parece que está se falando de um projeto definido. Mas o que ele dizia, na verdade, é que assim, o projeto dele estava em andamento, ele estava o tempo todo, né, transformando. E, de fato, é muito claro de se observar uma simplificação da dicção dele. Tanto no início se a gente pensa Levantado do Chão, Memorial do Convento, O Ano da Morte de Ricardo Reis, que são os 3 grandes primeiros romances dele,
você, comparando esses romances ao que ele vai entregar mais pro final da vida dele, né, que são, como você já colocou, Caim, A Viagem do Elefante e As Pequenas Memórias, existe aí, de fato, uma simplificação da dicção, existe uma preocupação em ser menos barroco, né, em ter uma linguagem um pouco mais... eu não diria direta, porque ele nunca consegue ser absolutamente direto ao ponto, né? Afinal de contas, é o Saramago. Mas existe sim uma tentativa de deixar mais clara a mensagem, de não enovelá-la em muito filosofismo, por assim dizer. Então, eu acho que sim, tem esse projeto muito claro, que ele vai até o finalzinho dos últimos trechos dele, dos últimos textos. Ele vai simplificando. Ele chega, inclusive, por exemplo, em Caim e em A Viagem do Elefante, a não usar mais maiúsculas para nomes próprios. Né, que é mais um passo em direção a essa simplificação e essa oralidade que ele buscava nos textos dele. E aí o ponto da oralidade, talvez a gente chegue... É por esse caminho que eu quero chegar na resposta à tua pergunta. A oralidade, ela é essencial para o Saramago. Né? Ele não conseguia imaginar o texto dele se não fosse um texto dito, um texto falado. Porque ele se filia a esses grandes moralistas, ele se filia a uma ideia de narrador, né? Para a gente entrar naquele ponto polêmico, ele se filia a uma ideia de narrador que é indissociável do sujeito que está contando a história. O autor. O autor, né? No caso. Mas aqui eu quero chegar ainda mais numa questão mais antiga, né? Da ideia dos aedos mesmo, daquelas pessoas que se reuniam para contar os casos e as histórias, as epopeias, né? Que tinha uma roda ao redor delas e eles contavam essa história. Então o Saramago se aproximava muito desse narrador, que a gente na crítica literária chama de narrador benjaminiano, né? Que é aquele que está ali para narrar a experiência. E se a gente fala em experiência, a gente não pode separar isso do sujeito, né? De maneira alguma, do sujeito, do contexto do mundo. Então, acredito sim que ele tinha esse aspecto moralista que não deve ser visto de maneira alguma com qualquer cunho pessimista, ou não pessimista, né? Qualquer cunho negativo. E sim, ele vai tentando, através dessa forma que ele encontra a partir de Levantado do Chão, de mais próximo da oralidade, ele quer exatamente isso, ele quer se aproximar do leitor, ele quer criar aqui um ambiente de narração, um ambiente de narratividade, por assim dizer, em que a sua participação como leitor é tão importante quanto a minha, do autor que estou te passando essa história. Você mencionou os aedos, que são esses narradores, etc. Na polêmica que ele estabelece com as teorias do narrador autônomo, sim, e diz que quem controla a sua produção é o autor, é ele, são fatos da vida dele, da nação dele, do território, da aldeia, etc. Ele menciona um termo que eu acho muito interessante, que ele propõe a homerização do romance. Recuperando exatamente aquela fala da época do Homero. Exato, exatamente. Ele tem uma frase muito boa que ele diz o seguinte: o autor está no livro todo, o autor é todo o livro, mesmo que o livro não consiga ser todo o autor. E eu acho que assim, esse posicionamento dele, por mais que possa parecer polêmico, né, do ponto de vista da crítica literária, mas é preciso, a gente, enquanto crítico, enquanto leitor, a gente também precisa prestar atenção ao que os autores falam das próprias obras. A gente não pode descolar completamente, né? E é claro que ninguém aqui deve, eu não recomendo nunca isso, que se use as noções que o Saramago tinha de sua própria obra e que isso seja aplicado às obras de outros escritores. Não, isso não funciona, né? O que a gente tem que fazer é escutar o Saramago, e se ele diz que não existe possibilidade ou filtro narrativo, ou possibilidade de filtro narrativo na obra dele, é algo que a gente precisa prestar atenção. E se perguntar por quê, né? Por que ele optou por essa voz narrativa tão próxima da gente, tão indissociável da pessoa que ele era. O Saramago dizia que você não deve procurar biografismos, você não deve procurar fatos da vida dele nos livros dele, mas sim que a pessoa que está por trás daquilo ali. Ele queria deixar muito clara que quem lesse os livros dele soubessem exatamente que tipo de pessoa escreveu aquele livro. Eu acho que nesse ponto ele foi muito bem sucedido. Eu queria, para ilustrar isso,
naquele famoso artigo que ele Voltou fala como narrador? sobre isso e da estátua à pedra, Ah, sim. né? Que ele faz essa imagem para poder contar a sua trajetória Sim. e para, depois de descrever a estátua, a superfície dela, ele vai entrando cada vez mais no interior da pedra. E aí, ao discutir essa questão do narrador autônomo, ele diz exatamente o seguinte: ele cita o Flaubert, que dizia que Madame Bovary, c'est moi. C'est moi. Sou eu, a Madame Bovary. E aí ele diz assim: também eu sou a Blimunda e o Baltazar de Memorial do Convento. E em O Evangelho segundo Jesus Cristo, não sou apenas Jesus e Maria Madalena, ou José e Maria, porque também sou o Deus e o diabo que lá estão. Eu acho isso muito interessante. Não, é excelente, né? E você está trazendo da estátua à pedra, que na verdade é uma conferência, né? Que ele vai, para quem não conhece o texto, ele vai categorizar, por assim dizer, ou pensar a própria obra a partir de dois momentos, né? E aí, primeiro, ele classifica os primeiros romances dele, de Levantado do Chão até o Evangelho, como esse momento da pedra, ou a fase a fase da estátua. E a partir de Ensaio sobre a Cegueira começaria a fase da pedra, né? Que é exatamente a ideia da essência, né? Porque a estátua, você está descrevendo uma superfície, se você pensa a estátua. E talvez venha daí o peso muito forte da história nesses romances iniciais dele. E quando ele entra numa fase mais alegórica, com Ensaio sobre a Cegueira, aí você tem essa necessidade de meditar sobre o outro, voltando àquela tua pergunta, né, de pensar o outro, meditar sobre o outro, meditar sobre o erro, meditar sobre, afinal de contas, o que nos faz humanos, né? Sei. Vamos pegar essa questão do outro. O Saramago, ele, por exemplo, num dos livros menores e super interessantes, que é o Conto da Ilha Muito Desconhecida, ele parte dessa ideia lá do Antônio Machado, né, que todo homem é uma ilha e suas circunstâncias e tal. E ele quer fazer uma viagem para descobrir uma ilha desconhecida e descola do rei um navio. Mas o rei fala, mas que ilha desconhecida é essa? Eu falo, se eu soubesse, não seria desconhecida. E aí ele se associa com a mulher do palácio que fazia a faxina ali. A mulher da limpeza. Da limpeza, né? E que, aliás, sai do palácio pela porta das decisões. Caralho. E era quem, no fim das contas, dizia sim ou não para as pessoas, né? Porque quando ele descreve a hierarquia... fazia triagem. Quando ele descreve a hierarquia das portas e mais portas para chegar até o rei, no fim das contas, quem dizia sim ou não era ela, de acordo com o humor que ela tinha. Isso é muito bom. Então, isso é muito bom. É um pequeno conto em que o Saramago já havia dito também que para você conhecer a você mesmo, você tem que sair de você e para se olhar de fora. E a busca do outro. Tem vários momentos na obra dele que ele faz isso. Então, por exemplo, nessa viagem da Ilha Desconhecida, na Jangada de Pedra, em que o europeu quer se encontrar com a África e com a América do Sul, não é? Sim. Ele tem esse diálogo, etc. Aliás, é um Brexit muitas décadas antes, né? Sim. E por motivos nobres. Mas também tem, por exemplo, o Homem Duplicado. Ele está diante do outro, que é ele próprio. Então, ali ele está querendo manter a sua identidade. Esse é um tema central, a questão do outro, que eu acho também que tem implicações nas concepções éticas dele. Sim. Na verdade, tem um cunho religioso, mas só para lembrar que muita gente diz que o único mandamento que interessa numa religião verdadeira é o amor ao próximo. Sim. Não é? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa alteridade. Sim, claro. Tem outro livro que eu acho que essa alteridade é essencial, que é na verdade, ela é tema e acaba sendo o fio condutor do romance, que é o Todos os Nomes. Que é exatamente essa ideia
eu não sei se ele é um meirinho, se ele é uma pessoa que trabalha num cartório, né? E ele encontra essa mulher desconhecida, ele vai atrás dessa... Ele encontra um nome solto, e aí, por alguma razão, ele começa a se interessar por isso e vai atrás dessa mulher até as últimas consequências. E tem uma imagem muito bonita nesse romance especificamente, que é ao final dele, desculpa, gente, pelo quase spoiler, mas ao final do romance, a conservatória de nomes é quase que um labirinto de Dédalos, né? Uma coisa assim, meio mitológica, que, né, corredores, e aí fica escuro, e fica impossível. E quanto mais fundo você vai nesse labirinto, mais assim, você vai entra dentro da história. E ele acaba com esse personagem, que é o José, com um fio de Ariadne e entrando nesse labirinto de nomes, por assim dizer, em busca, de novo, dessa mulher desconhecida. Então, a busca do outro, ela tá o tempo todo presente na obra do Saramago, no fim das contas, né? O Ano da Morte de Ricardo Reis poderia ser outro que a gente poderia citar aqui. E muito no sentido de que eu acredito que fazia parte da concepção ética dele, de que nós não existimos sem o outro, né? Nós não existimos em uma situação de completo isolamento. A gente precisa do outro para fazer sentido, e a gente precisa do outro para construir, na verdade, nossa humanidade. É uma concepção muito, até bakhtiniana, a gente pode dizer, né? Essa coisa do eu só existo a partir do meu diálogo com você. E nessas obras todas dele sempre existe essa necessidade de você encontrar. Às vezes manifesta de uma forma, por exemplo, do amor, né? Que ele dizia, o Saramago, que nos romances dele o amor é sempre um amor possível. Não existe idealização de amor aqui. É sempre uma coisa, é sempre trabalho e a possibilidade de você estar com o outro e construir algo com o outro. Então, quando você trouxe o Conto da Ilha Desconhecida, no fim das contas é exatamente isso. É o encontro desse homem solicitante com a mulher da limpeza que gera a possibilidade da ilha se encontrar. Né? Porque, de novo, sem dar spoiler para as pessoas, que o final é muito bonito. Muito, assim, é uma daquelas últimas frases que você quer emoldurar na parede. Mas é um pouco isso, é esse exercício da alteridade que torna possível colocar o mundo na... Tem uma frase dele que diz o seguinte, do Memorial do Convento: além dos sonhos, são as conversas das mulheres que põem o mundo em sua órbita. A Blimunda já fazia esse exercício com o Raimundo ali, sim, né? Sim. E tem um aspecto interessante. Raimundo Baltazar. Baltazar. Raimundo é não, ai meu Deus, História do Cerco. Eita! São muitos. História do Cerco. Mas é muito interessante isso. O Saramago diz o seguinte, que nos livros dele não há heróis. Sim. São pessoas comuns e ele valoriza demais as mulheres. E diz que foi educado por mulheres. Isso é muito interessante. Tem um paralelo que eu faço, que um outro grande escritor que foi educado por mulheres e valoriza as mulheres nesse sentido é o Walt Whitman. Uhum. Né? A mãe era de uma seita Quaker. E o Saramago tem isso, né? Os personagens femininos dele são coisas assim... São brilhantes. E aí ele diz que ele não costuma descrever esses personagens com muitas características. Sim. Ele dá 3 ou 4 e deixa ao leitor a tarefa de imaginá-las, né? Sim. Eu acredito que a função das mulheres na obra do Saramago está muito relacionada com essa possibilidade da gente reimaginar o mundo, né? Da gente poder... Porque uma observação detalhada da história da humanidade já provou que o patriarcado não funciona. Ele não faz bem a ninguém, né? Nem aos homens nem às mulheres. E tem sido a razão para muita desgraça, né? Então, quando ele diz lá que além dos sonhos são as conversas das mulheres que seguram o mundo na sua órbita, em Memorial do Convento, é um pouco nesse sentido, né? De fato, assim, são essas mulheres que estão movimentando o mundo, que estão carregando o mundo nas costas e não estão recebendo o devido reconhecimento. E eu gosto muito da figura, talvez além da Blimunda, que é uma das mais fortes que ele tem, eu acho que a mulher do médico
é um exemplo interessante de ensaio sobre a cegueira. Na cegueira. Né? Porque você tem ali, além de um recurso narrativo brilhante, porque como é que você narra uma cegueira que está assolando toda uma comunidade, né? Como é que você põe esse olhar dentro desse texto? Então, você precisa de uma pessoa que enxergue, no fim das contas. Não daria para escrever... Ele dizia isso, não daria para escrever Ensaio sobre a Cegueira sem a mulher do médico. Porque alguém tinha que estar testemunhando tudo isso para que a ideia, né, de testemunho, exatamente é uma palavra essencial, ela possa ser comunicada e cause, de fato, um efeito no leitor. Né? O leitor ouvinte, o leitor que está lá, né, compartilhando dessa história. A mulher do médico somos nós, né, nessa posição privilegiada de conseguir ver a miséria e a desgraça do que estava acontecendo. E eu estava falando dela por causa da potência das mulheres, né? E eu acho que ela tem também... uma das razões que ele coloca, assim, a gente pode... né, ficar aqui, passar o dia imaginando interpretações para isso, mas uma das razões principais é porque ela é a primeira que se entrega sem julgar. Né? Ela, naquele movimento que ela faz quando o marido está sendo levado, e ela diz, não, você tem que me levar porque eu ceguei, ela assumiu esse compromisso, que eu acho que talvez seja uma das grandes mensagens por trás do Ensaio sobre a Cegueira, a gente tem que assumir o compromisso de enxergar. Né? A gente não pode passar ao largo de tanta miséria, a gente não pode passar ao largo de tanta desigualdade, de tanto... Enfim, a gente pode pensar racismo, misoginias, LGBTQI-fobias, e a mulher do médico, ela representa muito isso. Né? E tem uma cena especial que eu acho, só para encerrar o meu comentário sobre Ensaio sobre a Cegueira, que eu acho que é muito potente, que a gente não... às vezes passa ao largo, que é o momento em que ela está procurando comida. E ela entra no supermercado, né? E o supermercado está devastado, porque né, tá as pessoas pegando comida do chão, tentando lamber o resto de embalagem. Essa cena ficou muito bem representada no filme do Meirelles. E aí tem uma coisa ali que acontece que do lado de tanta miséria, de tanta mortandade, de tanto terror e horror, e tanta gente passando fome, tem um depósito cheio de comida, né? Que ela encontra, ela entra e consegue, tipo, pegar a comida pro pessoal que tá com ela, né? O grupo dela. Então, assim, que imagem melhor pra gente pensar o capitalismo do que essa, né? Ao lado de tanta mortandade, ao lado de tanta miséria, você tem exatamente, assim, uma concentração de comida, de alimento ali, estragando, né? E que, por causa de uma chave, por causa de uma porta que as pessoas não viram, por causa não estão enxergando, você não tem acesso a isso. Então, quando ele fala da cegueira, ele diz que as pessoas têm olhos, mas não veem. Sim. Então, essa cegueira, ela, evidentemente, nós estamos tratando aqui do tema da alienação. E alienação é um tema do Saramago por princípio, porque ele é um comunista, não é? Sim. E aí eu acho que, além do Ensaio da Cegueira, que trata dessa questão da alienação, a Caverna também fala exatamente da alienação da mercadoria, não é isso? Sim. Eu acho que a Caverna ainda mais. A ideia da alienação está bem mais presente na Caverna, ao menos eu enxergo. Tem uma questão da cegueira que é essencial, né? Que é uma cegueira branca. Ah, né? no Ensaio da Lucidez. Não, no Ensaio sobre a Cegueira. Não, a cegueira é branca. Tem os brancosos também na continuidade. Sim. E o voto é branco, né? No caso do Ensaio sobre a Lucidez, é uma epidemia de voto branco. Então, tem essa questão, porque uma das razões quando o Saramago falava sobre o Ensaio sobre a Cegueira, ele repetia com muita frequência que nós estamos cegos da razão. Por isso que a cegueira é branca, porque ela representa exatamente esse excesso de luz, esse excesso de esclarecimento, né, que a gente tem enquanto sociedade, que a gente acha que tem enquanto sociedade, que gera a cegueira social, né? Que gera a alienação, que gera esse alijamento nosso. São os monstros de la razón, lá do Goya. Do Goya, exatamente. Não é? Eu acho, inclusive, que... Não, mas aí a Delacroix tem uma referência bem clara ao Delacroix, a liberdade que é no povo, no meio de cegueira ali. Mas eu acho que tem alguma referência a Goya. Se eu não me engano, tem sim. Mas faz sentido. Olha que coisa dessa. Na minha edição de Ensaio sobre a Cegueira, eu tenho algumas referências porque ele pinta quadros também, né? Ele faz referências a certas pinturas ao longo de quase toda a obra dele. Mas Ensaio sobre a Cegueira tem 3 quadros bem, bem claros, bem delimitados lá dentro. Fala um pouquinho sobre
O Saramago era, como você já mencionou, um autodidata, né? Ele se formou a si próprio. Evidentemente, teve a escola depois do partido, participou dos movimentos lá do Partido Comunista, etc. É muito interessante que ele não tem uma referência da tradição literária do marxismo. Não é? Ele Verdade. tem a referência das luzes, o iluminismo. Ele leu, por exemplo, Dolbach, mas não conhece. E ele tem uma sensibilidade enorme para a arte. Era serralheiro e gostava muito de pintura e de música. Sim. As referências musicais na obra dele são assim, percorre toda a obra. Aliás, a Pilar del Rio diz que a musicalidade explica essa obra. Sim. A própria justificativa dele para o estilo que ele encontra, né, o estilo de narrador, vem da música, né? Quando ele diz que ele abandonou os sinais de pontuação, que é um absurdo, ele não abandonou o sinal de pontuação, ele usa ponto e vírgula, são sinais de pontuação, ele só não usa tradução, travessão, 2 pontos. E ele diz que a melhor forma de você ler os textos dele seria através da oralidade, seria em voz alta. Por quê? O que ele está pensando aqui é numa escrita que se aproxime da oralidade, da música, e a música ela é feita disso, ela é feita de sons e pausas. Então, da mesma maneira, o texto dele tem isso. Assim, a narrativa ela é feita de sons e pausas. Uns breves, outras mais longas, umas mais breves. Mas, ainda assim, o ponto e a vírgula representa exatamente isso. Os sons e as pausas do... Quer dizer, no caso, as pausas, né? Mais breves e mais longas da música. E, sim, ele tinha muita sensibilidade para as artes. Eu acredito que, em parte, isso se deva ao fato de que a arte é aquele espaço em que você consegue construir uma ponte com o outro também, né? E isso se reflete na questão que você colocou mais cedo, nessa possibilidade de, através da música ou através da pintura, de você ter uma sensibilidade sendo concretizada em uma peça artística e que vai dialogar com a sensibilidade do outro. Então, nesse sentido, eu acho que a arte ela cumpre muito essa função de ponte entre sensibilidades, né? Sei. O interessante é que ele confessou uma vez que não tinha o menor talento para contar histórias, pessoalmente. E ele faz, então, através da escrita, Sim. ele emula esse movimento de contar, né? Na verdade, ele dizia, tá até em um dos livros que eu trouxe aqui, acho que é esse nesse O Amor Possível, que é uma entrevista com o Juan Arias. Ele dizia que... Agora perdi. Qual que é que você falou agora há pouco? Desculpa. A questão de que ele não tinha talento para contar a história. Isso. Ele dizia que ele era um ensaísta que não sabia escrever ensaios, e por isso escrevia romances, né? Mas, assim, a verve dele é para ensaísta. E quando você lê os romances, tá muito claro aquilo. Existe uma visão de mundo muito, muito evidente. Sim, muito sólida. Você falou agora há pouco da questão, por exemplo, de focar nos mais desvalidos, nos mais pobres, naquelas pessoas que não têm suas histórias contadas, né? Por mais que Memorial do Convento parta de uma ordem do rei para construir o Memorial de Mafra, mas a visão ali é completamente do ponto de vista dos pobres, dos miseráveis que carregaram as pedras. E aí, de novo, a questão da arte, né? A gente pode dizer que o Saramago diz, né? É muito comum as pessoas dizerem que o Saramago tinha uma questão com a religião das pessoas, ele atacava a religião das pessoas. E eu acho injusto, né, dizer isso dele, porque ele não atacava a religião, ele não ataca a fé, ele ataca o mau uso da fé, especialmente pela Igreja Católica, que, né, em Portugal é a grande... manipuladora das vontades e dos corpos das pessoas. Um dos aparelhos de Estado. Exatamente, um aparelho muito forte. De opressão. Então, tem um texto dele, que é o Viagem a Portugal, que, enfim, foi um texto encomendado e literalmente ele vai fazer uma viagem de carro a Portugal, tira fotos e está lá descrevendo, né, as muitas coisas que ele viu, os muitos lugares que ele visitou. E existe um profundo respeito dele
pelas imagens religiosas. Você percebe que ele entra numa igreja e ele admira um frontão, ele admira um altar, não por conta da religiosidade, mas por conta do trabalho humano por trás daquilo. Porque é isso que ele respeita o trabalho humano, a arte por trás enfim, de um entalhe, por trás de uma estátua, por trás do que quer que seja. Um leitor estrangeiro dele, de viagem a Portugal, ao ler, falou assim, nossa, eu não sabia que havia tantas igrejas em Portugal. E isso me faz lembrar o Jorge Amado, que evidentemente em Salvador, com aquele tanto de igreja, etc., como deputado federal, é dele a autoria do texto da tolerância religiosa, da liberdade de culto no Brasil, na Constituinte de 45, né? Que é outro comunista. Sim. Muito amigos. Mas eu acho que a gente podia entrar aqui nessa questão que eu acho que é central na obra do Saramago, essa questão da espiritualidade, digamos assim, que envolve a questão de Deus como grande personagem literário, envolve o papel da religião, portanto, da alienação das massas por um aparelho de Estado assim, muito forte, etc. E uma coisa que eu diria, eu acho que o Saramago teria alguma coisa como uma certa angústia de Deus. Porque ele se diz ateu, ele faz profissão de fé, o oxímoro aqui, dessa questão, mas, no fundo, ele tem essa visão ética do outro, do amor ao próximo, que todas as religiões verdadeiras deviam ter só esse mandamento. O resto é bobagem. Sim. O resto é bobagem. E aí ele tem até uma coisa muito interessante, que ele diz o seguinte, tem um texto aqui dele, que ele faz uma definição de Deus. Ele diz assim, Deus é o grande silêncio do universo e o ser humano é o grito que dá sentido a esse silêncio. Perfeito. É interessante porque isso tem um paralelo com o Blaise Pascal, naquela frase que o Tom Jobim adorava. Le silence éternel de ces espaços infinis m'effraie. O silêncio eterno desses espaços infinitos me apavora. E tem um paralelo também com um pequeno poema da poeta americana Emily Dickinson, que diz o seguinte, que o silêncio é tudo o que tememos, mas há um resgate na voz. Ocorre que o silêncio é infinito e ele próprio não tem uma face. O que o Saramago diz aqui, que o sentido que dá esse silêncio é o ser humano, é um pouco essa voz da Emily Dickinson, né? Ele dizia, na verdade, eu acho que uma segunda parte dessa frase que você leu é que Deus precisa dos homens para existir, né? No fim das contas, na visão dele. E eu acredito que a produção dele, a literatura dele, vai muito no sentido de se Deus precisa do homem para existir, né? Deus é uma narrativa do homem também. E é por isso que o Deus do Saramago, ele é tão mesquinho, ele é tão... é uma criatura quase mimada. É um jovem menino mimado, né? Quando você pensa nas justificativas, na maneira como ele é retratado nos romances. Eu gosto muito de uma entrevista do Saramago acredito que foi o El País, que quando perguntado por o repórter como é que os homens podem ser bons sem Deus, aí o Saramago retrucou, mas como é que os homens podem ser com Deus podem ser tão maus, né? E eu acho que vem muito por isso aí, vem muito desse lado de que se de fato Deus é uma ficção dos homens, né, como ele acreditava, é apenas natural que ele seja feito à imagem dos homens, né? No fim das contas. E é por isso que na literatura ele aparece tão mesquinho, tão birrento, uma criatura que é completamente... ciumenta, né? O Deus do Velho Testamento, assim, do Novo Testamento vai lá, é um pouquinho mais amorzinho, mas o do Velho Testamento é um problema, né?
É porque uma coisa que eu pessoalmente aprendi com um ex-jesuíta chamado Jack Miles, que diz que Deus não tem nada de santo, Pois é. ele descreve o Todo-Poderoso, Javé ou Jeová, como o principal personagem literário da literatura ocidental. Uhum. E aí ele vai contando na biografia, Deus, uma biografia, essa trajetória em que Deus se apresenta como todo-poderoso, ele de vez em quando é generoso, ele, por exemplo, costura com folhas a roupa que Adão e Eva vão usar para sair do paraíso. E ele faz aquela estripulia toda, que, aliás, é narrada agora no Caim. E, no fim, ele faz um pacto com o diabo, uma aposta para testar a fé de Jó. E em Jó, ele perde a aposta para Jó e se cala. Ocorre que os editores cristãos fazem uma coisa muito interessante na Bíblia, porque o Novo Testamento, a rigor, não tem nada a ver com o Novo. O Velho Testamento não tem nada a ver. Porque um é a religião do judaísmo, a outra é cristã. Sim. Só que eles botam, os editores cristãos, os profetas no final do livro, para que, ao ler, você tenha a impressão de que há uma sequência. É um problema, né? Agora, eu acho muito interessante que no primeiro livro de poemas do Saramago, ele tem um poema chamado Judas. Olha. E eu acho que lá já tinha a sementinha do Caim, que é um dos últimos livros dele. Sim. O Judas diz assim: do pão o corpo, o sangue deste vinho, das misérias do homem, divindade. Nada põe de si, os deuses vão. Nesta mesa da terra se restauram. Tudo lhes é sustento, comem tudo, que tudo lhes prolonga a duração. Um corpo de enforcado é alimento. Um baraço faz escada para os céus. É torno uma figueira, é luz, moedas. Sem Judas, nem Jesus seria Deus. Sem Judas, nem Jesus seria Deus. Sim. Isso eu acho do caralho, porque, de fato, o Judas entrou nessa história ali de gaiato, né? Sim. E não só o Judas, né? A personagem de José, por exemplo, quando você pensa no Evangelho segundo Jesus Cristo, o Saramago conseguiu humanizá-lo de uma maneira muito impressionante, né? Porque toda a trajetória do José, e um pouco da de Judas também, né? O Judas, ele acaba sendo, né? Ele percebe que ele é parte de um joguete, né? Ele é parte de uma, enfim... Potência. Não era nem potência, mas assim, um desígnio, né? Maior. E ele se entrega a isso, né? Mesmo, e o enforcamento acaba sendo um remorso porque ele seguiu esse desígnio. E o José também, ele é representado de uma maneira muito, muito potente por conta dessa... Quando ele ouve, né, a história dos meninos que vão ser... dos soldados que vão matar as crianças, o impulso dele é o quê? Fugir para casa, pegar o seu filho, sua mulher e fugir dali. E depois ele percebe que ele não avisou ninguém, né? Que ele poderia ter salvo várias crianças, né? Outras crianças, avisando os seus pais e as mães de que aquilo iria acontecer naquela noite. E ele é consumido, né, ao longo dos anos que lhe restam por conta desse remorso. Eu acho que isso para mim foi um fator transformador na literatura. Eu já tinha te comentado, né, que o Evangelho segundo Jesus Cristo foi meu primeiro contato com a obra do Saramago. Conta essa história, conta como é que foi. Você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos. Né? E eu estava num momento muito insatisfeito. Minha família é extremamente religiosa, nós somos paraibanos, né, católicos fervorosos do interior.
E minha mãe sempre, né, a gente ia à igreja toda semana, e aquilo sempre me irritava um pouco. Eu não gostava. Eu partia do pressuposto que, assim, tinha algo errado com essa religião se, assim, o símbolo dela é um homem pregado na cruz pingando sangue. Aquilo me incomodava muito, né? Sempre que eu ia à igreja, eu via aquelas imagens de sofrimento. Hoje eu entendo, pô, o porquê das imagens de sofrimento, né? A gente sabe qual é a função persuasiva daquilo ali, né? E então eu estava muito feliz em ser católico e comecei a minha peregrinação em busca de alguma religiosidade, né? Saber onde é que eu poderia me encaixar, porque eu achava que eu tinha que ter alguma religião. Também tinha essa questão. E aí, nessas perambulações, enfim, cheguei no budismo, no zen budismo, li sobre os Vedas, li sobre hinduísmo e cheguei no Anticristo, do Nietzsche. E naquela semana, naqueles 15 dias que eu estava lendo o Anticristo do Nietzsche, né, que era o período de empréstimo da biblioteca, eu era constantemente importunado pela minha mãe, que via o livro e ela ficava, mas isso não é coisa que você traga para dentro de casa? Como é que você está lendo essa coisa daqui? Quem te emprestou isso? Onde você arrumou isso? Quem está te passando essas leituras? Isso não é coisa de uma casa cristã. Você não pode ler isso. E eu aguentei, lia, estava lá, né, muito impressionado pelo Nietzsche. Como adolescente lendo Nietzsche é um perigo. Não digo que eu tenha entendido muita coisa, mas eu acho que o principal deu para pegar. E aí, quando eu fui devolver o Anticristo, o que estava? Qual era o primeiro livro na bancada da bibliotecária? Era o Evangelho segundo Jesus Cristo. E eu achei aquilo muito mensagem do universo, assim, dizendo, olha que coincidência, né? Assim, você chega aqui, tá lá, acabou de ser entregue, era o primeiro livro da pilha, tinha um selinho, assim, era uma edição feia da Companhia das Letras, uma capa cinza ainda, e tinha um selinho de que tinha ganho o Prêmio Nobel de Literatura. Eu disse, nunca ouvi falar nesse homem, é o Evangelho segundo Jesus Cristo. Eu já sabia que tinha alguma coisa errada ali, de diferente, porque a ideia de um evangelho escrito por Jesus já seria apócrifo, né, em sua essência. E aí, me encantei com a leitura do primeiro capítulo. Achei aquela descrição que ele faz de uma gravura do Durer, né, do Albert Durer, impressionante. E já percebi essa veia contestatória dele, né? É muito forte nele. E aí, levei para casa, né? E aí, minha mãe ficou felicíssima. Quando ela viu, assim, do tipo, isso, muito bem, meu filho, que bom que Deus te colocou no caminho certo. É para ler sobre Jesus, sim, é sobre isso aí. Então, e ela, satisfeita, mal sabia que naquele momento o filho dela estava realmente virando um ateu convicto. Graças a Deus. Ô, Bertone, o interessante que você conta aí, que você chamou de mensagem do universo, sim, é que a origem do Evangelho segundo Jesus, o Saramago também recebeu uma mensagem do universo, né? Exatamente. Como é que foi mesmo a história lá da banca de jornal? Ele dizia que ele estava saindo acho que na Espanha, enfim, algum lugar da Europa, ele estava saindo de um restaurante e viu, né, por efeito de uma ilusão de ótica, ele viu esse letreiro, né, o Evangelho segundo Jesus Cristo, e caiu, assim, ele percebeu que aquela era a história que ele já estava germinando, né, por um tempinho, e queria contar. Não só esse episódio, mas os outros também, muitos dos títulos dele apareceram por via de... Epifanias, exatamente. Era uma coisa assim, o encalço para a cegueira, o encalço para a lucidez, foram todas epifanias. Agora, eu acho muito interessante, ainda nesse aspecto, ele fez um artigo cujo título era Heresia, um direito humano. Sim. Muito saramaguiano isso, sim. Né? Mas né? A gente tem o direito de contestar, né? Acho que a gente está... Ele, no jantar do Prêmio Nobel, né, ele tem um discurso que ficou muito famoso e que gerou, né, hoje em dia, a Declaração dos Deveres Humanos, que ele vai falar exatamente disso, né, que a gente tem... por muito tempo, a gente se apegou à ideia dos nossos direitos, a gente construiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
defende com unhas e dentes esses direitos, mas a gente esquece com muita frequência que a gente não pode existir somente a partir de direitos. A gente tem deveres que são correspondentes, são obrigações correspondentes. Então, se você tem um direito à sua liberdade de expressão, você tem um dever de defender a liberdade de expressão do outro também, né? Se você tem direito à moradia, a gente tem o dever de garantir que os outros tenham moradia. E a gente faz isso numa democracia por meio do voto, por meio de decisões que favoreçam uma maioria que está desvalida, que está, né, necessitada. Então, eu gosto muito dessa ideia dele de a gente não pode existir somente a partir de direitos, a gente tem que ter os deveres correspondentes, sempre. Sempre. Uma coisa muito interessante que eu acho no Saramago é o antidogmatismo. Sim. Embora ele tenha sido acusado, inclusive pelo Osservatore Romano, de que era um stalinista, comunista, um ateu terrivelmente ímpio, né? Ele dizia também que ele não fazia esforço em convencer ninguém de nada, porque ele era contra a colonização do outro. Sim. Muita gente achou até que era um princípio de neutralidade meio estranha, porque, evidentemente, um sujeito progressista tem a obrigação de esclarecer os outros, né? Mas, de qualquer forma, é uma declaração antidogmática. Antidogmática. Ele pode explicitar, mostrar e tal, e deixa a pessoa tirar a sua conclusão, né? Exato. Eu tenho a impressão que eu já falei 500 vezes aqui. O Saramago dizia, mas é isso, né? É sobre isso também. O Saramago dizia que ele falava o seguinte: eu vivo desassossegado, escrevo para desassossegar, né? E eu acho que essa é a chave para a gente pensar isso que você está colocando. Porque, de fato, assim, não se trata de colonizar o pensamento do outro, não se trata de você... Apesar de termos nos livros dele uma visão de mundo muito clara, essa visão de mundo ela não está ali para te convencer a agir de uma maneira diferente ou enfim, né, para te mudar. Ela está ali para te fazer refletir, para te desassossegar. E eu acredito que essa função da literatura, se a gente pode colocar nesses termos de função da literatura, ela está muito nesse espaço, né, da potencialidade, da possibilidade da gente refletir. Ele não queria imaginar a literatura como essa ferramenta para mudar o mundo, porque a literatura não tem esse poder, né? Por mais que a gente queira, especialmente assim, eu que venho dos estudos literários, eu que venho das letras, assim, a gente tem esse ímpeto quase romântico de querer colocar a literatura nesse lugar de salvadora da humanidade. Mas, assim, se a literatura mudasse a humanidade não estava do jeito que está. Ela muda algumas pessoas e essas pessoas podem... Exatamente. Mas, assim, o mais interessante é a gente pensar que o mundo que muda a literatura, o mundo está o tempo todo incidindo sobre a literatura. Claro. E o que a gente lê é reflexo disso, né? Então, é bem por aí. Na verdade, é pensar a literatura como essa outra expressão do mundo que nos permite atingir certas reflexões e certos posicionamentos que podem ou não, né, mudar, alterar o curso das coisas. Mas nunca a literatura sozinha, né, pode fazer muito. Claro que não. O Saramago, sempre é bom a gente lembrar, era realmente um militante comunista. Sim. O romance dele, Levantados da Terra, faz lembrar o primeiro verso, Levantados do Chão, faz lembrar o primeiro verso da Internacional, né? Debout les forces de la faim. Sim. Ou de la terre, les forçats de la terre. E ele era um sujeito que defendia a causa palestina, Sim. defendia a independência do povo saharaui, defendia Cuba, apesar de divergências aqui e acolá, não é? Mas ainda assim tem esse aspecto antidogmático. Ele é um sujeito assim muito aberto, etc. No entanto, ele foi perseguido terrivelmente em Portugal depois do Evangelho segundo Jesus Cristo. Sim. E por causa disso ele chegou a se mudar para a Espanha, né? Como é que foi essa história? O que aconteceu, na verdade, foi... O Evangelho segundo Jesus Cristo estava cotado, que é um romance de 1991, ele estava cotado para um prêmio literário, né? E
E era era um forte candidato, na verdade, porque gerou-se, de fato, um certo frisson na cultura, no cenário cultural, no cenário literário, por conta desse lançamento. E o subsecretário do Estado da Cultura, que era o Sousa Lara, na época em Portugal, ele vetou a indicação do Evangelho como o livro que Portugal enviaria para esse prêmio literário europeu. E aí esse veto foi para Saramago a gota d'água, né? Porque ele, de fato, ele viu ali uma censura absurda. O Sousa Lara justificou que o livro era anti-português. Como se, né? A gente sabe, a identidade de Portugal é pautada no cristianismo, sim, mas é muito absurdo você dizer que um livro ele é anti alguma coisa, né? Ele é anti-português. E talvez seja... Não diria que é o livro mais português do Saramago, não, mas é muito bom. Então, assim, esse foi o estopim, na verdade, pro Saramago se mudar para as Ilhas Canárias, para Lanzarote, né? Com a Pilar del Rio. Com a Pilar del Rio. O Saramago, ele... Eu posso só acrescentar claro, uma coisa? Claro. Que... Assim, a gente pensa, né, que por conta disso, assim, tem uma resposta da comunidade portuguesa ou dos portugueses negativa em relação ao Saramago, mas o que acontece é que com o anúncio do Prêmio Nobel, né, os portugueses, assim, colocaram o Saramago num pedestal. E ele narra, assim, casos de cartas que ele recebeu de gente que nunca tinha comprado um livro, né? E o primeiro livro que comprou e o primeiro livro que leu foi levantado do chão. Que eu acho que simbolicamente é muito bonito isso, né? De se pensar. E até o José Luiz Peixoto, que é outro escritor português excelente, foi recipiente do prêmio José Saramago com o seu romance Nenhum Olhar. E acho que em 2019 ele lançou um romance chamado Autobiografia, que era um romance sobre um escritor chamado José escrevendo uma autobiografia do José Saramago. Legal. Desculpa, não a autobiografia, a biografia do José Saramago. E é impressionante o livro, é muito, muito interessante. E tem uma cena especial que é o único momento mais, digamos assim, que beira o realismo mágico, que quando é anunciado o Prêmio Nobel, o José Luiz Peixoto imagina Portugal chovendo livros do Saramago. Assim, os livros caindo do céu do Saramago, literalmente caindo do céu. É uma cena muito bonita, muito potente. Porque eu acho que, por mais que tenha o seu lado mágico, ela reflete um pouco esse interesse renovado que se produziu pela obra do Saramago após o anúncio do prêmio. Ali, a crítica portuguesa, não toda, evidentemente, mas teve gente que achava que o prêmio poderia ser dado a Agostina Bessa, por exemplo. Sim. Outros acham que melhor do que o Saramago é o Lobo Antunes. É difícil. Essa rixa é difícil. Eu gosto dos dois autores. Eu acho eles excelentes. Ainda que, para mim, foi muito importante o prêmio ser atribuído a José Saramago, primeiro pela postura, por você atribuir o prêmio a um declarado comunista, isso é muito, muito interessante, mas também pela questão que eu acho que a gente começou falando sobre isso, né, da indissociabilidade entre o autor e o narrador, entre quem escreve e quem está contando aquela história. Eu acho que premiar isso é muito fortuito, para a gente repensar também certos valores dentro da literatura, né? A Annie Ernaux, que foi a recipiente desse ano, também ela é uma escritora que está ali defendendo o tempo todo a questão da indissociabilidade, né, do texto literário, do contexto, do mundo, da vida, de mim, né, eu que escrevo. Eu estou me escrevendo, eu estou me entendendo a partir da minha escritura. E a partir disso também, olhando o outro, percebendo o outro, eu estou, né, em diálogo constante com as possibilidades de me compreender. Então, eu gosto que o prêmio seja dado a escritores que tenham essa postura, né, porque ela, de certa forma, ela nos ajuda a complexificar um pouco mais os estudos literários e o campo da crítica literária, porque essa dissociabilidade que se impôs por muito tempo por conta do formalismo que a gente estava falando, do formalismo não, do estruturalismo que a gente estava falando mais cedo, antes de gravar, eu acho que ela é muito maléfica
pro entendimento mais amplo do que seja literatura, sabe? Então eu gosto da atribuição para esses escritores que não se distanciam, né? Então lá, este sou eu, o que você está lendo aqui sou eu. E isso é muito interessante. Um dos espelhos, assim, dos modelos do Saramago é o Montaigne. Sim. Que falava alguém disse que se você riscasse as páginas do Montaigne, saía sangue, porque ele está falando das suas vísceras. Sim. Ele falava das pedras dos rins, falava das suas dores, falava dos seus sentimentos, não é? E o Saramago faz exatamente isso, como a Annie Ernaux também, sim. não é? Eles trabalham exatamente nesse lugar da literatura. Que coisa interessante. Uma coisa que eu acho muito interessante também no Saramago é que ele não permitia, na publicação de seus livros no Brasil, que houvesse uma adaptação do texto àquele famigerado acordo ortográfico. Sim, sim. Quer dizer, ele queria manter a prosódia portuguesa, lusitana. Sim. Não só do acordo, né? Era vocabulário também, questões de vocabulário e de colocação pronominal, todas essas divergências entre o português de Portugal e português brasileiro. Que eu acho que tem muito a ver com a postura dele com... De novo, voltando para a história do outro, né? Como é que você pode... como é que a gente pode defender a literatura como esse lugar de encontro com o outro? E, de saída, você já está alterando aquilo que é a essência do outro, que é a sua linguagem, né? Diluindo a sua identidade. Para que pareça mais com você mesmo. Então, assim, esse princípio que... De domesticação não dá, né? Não dá, é inviável. Ainda mais para um autor com os posicionamentos do Saramago, assim. Para mim faz todo sentido ele não querer. E que bobagem que é você trocar a ecrã por tela, né? Ou casa de banho por banheiro. Assim, tipo, qualquer busca ao dicionário, você entende que o que é ecrã, se você nunca ouviu essa palavra, você entende que casa de banho é banheiro ou pequeno almoço para café da manhã. São coisas mínimas, né? Que se a gente estivesse fazendo esse movimento de traduzi-lo, entre aspas, para o português brasileiro, a gente estaria perdendo parte da essência do outro. Né? Sim. O Bertone, falando assim para pessoas que não conhecem o Saramago, que livro... Por onde começar? Por onde começar? Essa é a pergunta que você deve mais... Eu adoro essa pergunta, porque eu tenho 3 respostas diferentes para ela. E que vai depender muito da postura de cada um, né? Eu acho que... Eu gosto muito de uma ideia do Umberto Eco, que dizia que a literatura é um mecanismo preguiçoso à espera de alguém que o ajude a funcionar. Com isso, né, o Eco, que ele estava tão preocupado com a recepção, tão preocupado com o leitor, como essa figurativa no processo de leitura, ele está dizendo para a gente que existe um certo esforço, é inevitável. Você precisa desconstruir certas preferências e chegar no jogo, nesse jogo literário, ciente de que você está em desvantagem. Porque, assim, o livro vai te apresentar as regras dele, vai te apresentar o jeito dele, e você precisa ter um pouco de maleabilidade para entrar no jogo, né? É quase que um relacionamento abusivo a literatura, porque você está sempre em desvantagem enquanto leitor. Né? Você chega no texto e ele vai lá fazer o que ele quer. Te impõe, né? E você, aos poucos, vai se adequando àquilo ali. Então, essa capacidade de se adaptar né, ajustar, fazer certos ajustes é essencial para qualquer texto, não só para o Saramago. Então, quando eu estou diante de uma leitora ou um leitor que gosta de se aventurar, eu digo, vá na obra-prima, que para mim é o Ensaio sobre a Cegueira. É a obra-prima no sentido de talvez a mais importante que ele escreveu, assim, dentre as mais importantes do século XX. Quer dizer, leia o livro e veja o filme. Ah, sim, que é excelente. Eu acho brilhante a adaptação do Meirelles. E agora é lógico, assim, tem livros do Saramago que, uma vez entrado no universo do Ensaio sobre a Cegueira, aí eu te recomendo agora você vá para os romances históricos dele. Tenta o Memorial do Convento, ou tenta o Evangelho segundo Jesus Cristo. Essa tríade,
Ensaio sobre a Cegueira, Memorial do Convento e o Evangelho, para mim, é o essencial do Saramago. Por mais que eu tenha um imenso carinho pela Jangada de Pedra que você trouxe, pelo Levantado do Chão e pelo Ano da Morte de Ricardo Reis, que também seria outro triângulo aí para a gente fazer um pentagrama. As intermitências. Então, aí essa é a segunda resposta. Digamos que você não é um leitor muito aventureiro. Digamos que você quer começar devagarzinho, né, uma coisa mais... um Saramago mais leve. Aí eu te recomendo. Começa pelas Intermitências da Morte ou pela Viagem do Elefante. São dois textos muito mais... que já fazem parte daquela fase final, né, da obra dele. Como eu falei antes, é uma fase que já tem uma dicção um pouco mais simples, que tem uma dicção... que tem um projeto um pouco mais consolidado, né, já em final de carreira, final de carreira, né, gente? Final da vida. E que, por isso, eu acho que ele tem uma... esses dois livros têm um apelo muito mais interessante pro leitor que não está acostumado. E As Intermitências é um romance muito diferente, né? Porque é um romance que até quase metade dele não tem nem personagem. Se você parar para pensar. É só a ideia da morte parando de matar e as consequências disso na sociedade, naquele país que já passou pela cegueira branca, que já passou os votos em branco do Ensaio Brancosos. Os brancosos do Ensaio sobre a Lucidez. Então, e aí mais pro final é que começa essa relação, e aí você tem uma personificação da morte, ela se relaciona, não se relaciona, né? Mas ela encontra um cellista. E aí o romance se desenvolve um pouco mais a partir dessas duas personagens. Mas em termos mesmo de estrutura, já é um romance mais diferente do Saramago, As Intermitências. E eu gosto muito disso, né? Eu gosto do fato de ele ter saído um pouco dessa zona de conforto para produzir. E por fim, também gosto muito do romance favorito dele, nas próprias palavras do Saramago, que é Todos os Nomes. Todos os Nomes é talvez a história mais simples do Saramago. Né? Baseada, inclusive, na história do irmão dele sumido. Né? Inspirada, né? Começa como... O ponto de partida foi isso, né? Que ele foi atrás do irmão que morreu antes dele nascer, ou morreu pouco... Acho que foi antes dele nascer, na verdade. Ou foi pouco depois dele nascer. E ele descobre que não tinha registro. Que é como se o irmão tivesse... Não tinha registro da morte, né? Tinha só registro do nascimento. Então, era a ideia que ele pensa ali, então esse menino pode estar vivo até hoje, né? E como é que a gente pensa essa vida que não tem um registro de morte? Então... É muito interessante você... A Caverna também, se você citou, mas... A Caverna é um excelente romance. A Academia Sueca, ela menciona a Viagem do Elefante como um monumento à língua portuguesa, né? Sim. Eu acho um exagero, mas assim, é muito bonito, né? Eu prefiro o Memorial do Convento como monumento à língua portuguesa. Sei, claro. Não por conta da história, mas por conta do trabalho... do barroquismo, que tá muito forte. Certo. Mas muito... Do artesanato. O artesanato, exatamente. E assim, o Saramago, por se filiar a uma narrativa oral, ele também se apropriava muito de ditados, provérbios, né? Populares. Que ele subvertia, né? Que ele sempre dava uma virada. Tem um livro de uma autora lá que fala exatamente da subversão dos ditados. Exatamente. Sempre tem. Ele se reaproveita... O Milor Fernandes fazia isso, né? Ele se reaproveita do ditado para dar aquela girada, assim, aquela torcida de... Olha, tá vendo? O tanto de preconceito, o tanto de inverdade, o tanto de... enfim, questões que perpassam a linguagem. Então, está muito presente no memorial. Então, acho que enquanto monumento à língua, a gente pensar aquele... Que, curiosamente, é uma história sobre a construção de monumento, né? Sim, de Mafra, lá da igreja. O convento de Mafra. Então, para mim, ele é mais forte. Assim, ele é um Saramago mais pesado, um Saramago mais denso, sem dúvida, mas muito mais rico em termos de linguagem e de, enfim, trabalho burilado literário do que a Viagem do Elefante. Por que você acha que os brasileiros gostaram tanto do Saramago? Tá aí uma pergunta interessante, ACQ. Uma pergunta muito interessante. Porque a gente tem uma tradição um pouco, igualmente católica, muito forte, e que ele chega aqui muito, muito querido, né? Ele tinha uma relação com o Brasil muito boa,
né? Ele viajava bastante, ele foi amigo da Lígia Fagundes Telles, foi amigo do Jorge Amado. Esteve aqui na UNB. Esteve aqui, lançou vários livros aqui. A própria Viagem do Elefante, que a gente estava comentando, o lançamento internacional dele foi no Brasil, né? Começou por aqui. Eu acho que ele tinha uma relação muito forte. Ele chegou a cogitar morar no Brasil, né? Eu acho interessante por conta do centenário, essa não notícia surgiu, né? Porque eu acho absurdo você noticiar que Saramago quase viveu no Brasil. Tipo, ele não viveu, não é uma notícia, né? Mas são os maus dos tempos modernos, né? A gente é feito de notícias e não notícias, para citar o Drummond. Mas é isso, eu acho que ele tinha uma relação muito forte com... Eu achei que eu tinha colocado no silencioso. Ele tinha uma relação muito forte com o Brasil. Então, talvez isso, né? Mas eu não consigo ir além dessa justificativa, não, para ser sincero contigo. Sei. Os brasileiros gostam de uma história, né? Sim. E gosta também de cutucada, das cutucadas, né? Gosta dessa audácia, talvez, que o Saramago... demonstra sempre nos textos dele, de estar lá cutucando sempre alguém ou alguma coisa. Eu tô falando isso porque eu me lembro que a editora Codecri, do Pasquim, publicou o Cu de Judas, do Antunes. Não teve grande repercussão, assim. Mas você leu alguma coisa do Lobo Antunes? Porque ele não é palatável. Eu acho que tem essa questão também. O Lobo Antunes... O Saramago, ele, com toda a complexidade que a gente possa pensar... num primeiro momento, porque depois que você entra no texto, você entende as regras, ele fica muito fácil de ler. Apesar desse impacto inicial, o Saramago é mais palatável, eu acho. O Lobo Antunes tem uma complexidade ali que eu acho, às vezes, cansativa. Eu pessoalmente acho que há um distanciamento muito grande entre Brasil e Portugal. Uhum. Às vezes, eu acho que o Brasil é mais próximo da Espanha, por exemplo, do que de Portugal. E eu me refiro não só a romancistas, mas tirante o clássico lá, o Fernando Pessoa, etc. Você não conhece direito os poetas portugueses, por exemplo, né? Tem um monte. E o Saramago realmente caiu no gosto do povo. Vende assim... O Saramago abriu uma porta, na verdade, para a literatura contemporânea portuguesa, porque com ele a gente tem, assim, tá chegando mais autores aqui, o Alfonso Cruz, a Joana Bertolo, o José Luiz Peixoto, que eu já citei, a Margarida Coelho, não, Tavares. O Gonçalo Tavares. Então, assim, de fato, ele a partir do Saramago, eu acredito que teve uma renovação de publicações no Brasil. Lógico, esses autores começaram a publicar lá e eles começaram a ser, né, tornados visíveis aqui no Brasil, por assim dizer. Mas eu queria dizer uma coisa sobre o Lobo Antunes ainda, que, para mim, o Lobo Antunes é muito cerebral. Ele é um autor muito... que eu vejo os mecanismos literários por trás do texto dele, assim, aquele afã por fazer literatura. Os andaimes. Exato. Os andaimes que ele não consegue remover. Para mim, está muito evidente. E o Saramago... por toda a questão de uma perspectiva mais do povo, uma perspectiva mais oral, você tem isso é muito diluído. Então, a questão do projeto literário no Saramago é muito diluída. Enquanto que no Lobo Antunes, para mim, é muito... para mim, ele é como Joyce. É um autor muito cerebral, é um autor que tem a consciência que está fazendo literatura. Enquanto que o Saramago está contando uma história, ou está fazendo um ensaio com as ferramentas de um romancista. Sei. Então tem um pouco de implicância com o Lobo Antunes, não vou negar, não. Qual que... Você tem um trabalho, então, que vai publicar agora sobre os Três Cães. Sim, estou tentando finalizar um artigo que é exatamente sobre a presença, né, desses cães, dos personagens caninas no Saramago, na obra deles. Na verdade, são 4 romances, né? A gente tem a presença do cão Constante no Levantado do Chão, e aí ele reaparece como um assombro, por assim dizer, ou um vestígio na Jangada de Pedra, que uma personagem, ela diz que aparece um cão, começa a seguir o grupo de
o grupo principal, né, da Jangada de Pedra, e ela diz que ela vai chamá-lo de Constante porque viu esse nome num livro de um escritor português, que é uma das muitas referências que o Saramago faz à própria obra. E aí temos o mais famoso, talvez, que é o Cão das Lágrimas, e, por fim, o Cão Achado em A Caverna, né? E de como esses personagens, de fato, eles não são tratados simplesmente como uma alteridade animal. Eles têm ali uma função narrativa muito forte, muito importante no processo de transformação ou enfim, de mudança que acho que cada personagem vai sofrendo ao longo dos romances. Como a baleia do Graciliano? Muito como a baleia do Graciliano. Eu acho que talvez seja o Saramago amava cachorros, né? Ele tinha o Camões, tinha a Greta, eram muito queridos. Tem um lugar que ele menciona que é Cerbère. Sim, na abertura da Jangada. Da Jangada. Que é o nome do cão que fica na porta do inferno. Exatamente. Um cão essencial, né? Um cão fundamental na mitologia grega. Ô, Bertone, eu acho que a gente pode terminar esse papo, mas antes eu vou projetar aqui algumas frases do Saramago que eu gostaria que você comentasse cada uma delas, para a gente recapitular esse papo. Perfeito. 100 anos, isso é uma fotografia da Fundação José Saramago. Sim. A Pilar del Rio está chegando ao Brasil nesses dias agora para comemorar. Isso aqui é uma partitura da suíte número 6 do Bach, em Ré maior, se não me engano, que é uma peça que humaniza a morte nas intermitências. Ela chega para entregar a carta de despedida lá do violoncelista, vê isso aí e se derrete, se humaniza. Eu queria te sugerir uma leitura contrária. Será que a morte se humaniza ou a gente se humaniza ao aceitar a morte? Porque eu acho duas... Eu não estou dizendo que... Eu discordo da sua colocação, né, da morte humanizada as intermitências. Mas eu vejo muito por esse lado também, né, das intermitências, como esse romance sobre aceitar, né, essa parte essencial da nossa existência, da nossa trajetória como humanos. Mas ocorre o contrário ali, né? E no dia seguinte ninguém morreu. Mas é um dia. Acontece que é o início e o fim do livro. Exatamente. É genial, mas existe um risco narrativo de uma mudança profunda, né? Porque no dia seguinte ninguém morreu, é o início de um processo. O dia seguinte ninguém morreu do final é um dia. Sei. E aí a gente tem que... Bom, a interpretação está aberta, né? O livro é maravilhoso por causa disso. Aqui nós somos o outro do outro. Isso é uma camiseta, são camisetas que a Fundação está vendendo. 16 euros. Muito boa. Não te permitas nunca ser menos do que aquilo que és. Quer dizer, você respeita o outro, tolera o outro, mas mantém a sua identidade, né? Sim, perfeitamente. Esse é incrível. Se podes olhar, vê. Se podes ver... Repara. Isso é bíblico, né? É. Que veja quem tem olhos de ver. E é a epígrafe de um ensaio sobre a cegueira, né? Calma, volta. é a epígrafe de ensaio sobre a cegueira. E eu queria comentar rapidinho que o Saramago dizia, aí de novo, que se alguém tiver preguiça para ler os livros dele, que ao menos passe a vista nas epígrafes, porque tá tudo lá. Ah, que ótimo! E muitas são inventadas quase são todas, quase né? todas inventadas, né? Ele sempre coloca um livro de alguma coisa. Por exemplo, Se Podes Olhar, Ver, supostamente seria de um livro dos conselhos. Mas ele tem um livro das vozes, ele tem um livro dos itinerários, que é a epígrafe de A Viagem do Elefante, né? Sempre chegamos ao sítio aonde nos esperam, que é a frase famosa de alguns cemitérios, né?
E ele tem essa ideia da epígrafe como, de fato, uma orientação para o texto. É uma influência do Borges? Talvez. Talvez seja, mas é muito porque... É a invenção da literatura, né? Porque a epígrafe... Eu reclamo bastante das pessoas que leem os livros e não reparam nas epígrafes. Eu acho um elemento importantíssimo, assim. Se a gente pensar que um escritor ou uma escritora do mundaréu de informação que ele tem, e ele escolheu aquela frase para abrir o livro dele, antes mesmo de começar o seu texto, a gente precisa reparar nisso, né? E aí o Saramago, quando ele faz isso com epígrafes inventadas, né, tiradas da própria cabeça dele, é ainda mais razão para a gente ter atenção, porque aqui, de fato, é um mapa de orientação, é uma bússola. Como você deve ler esse livro? Né? De que maneiras esse livro pode ser interpretado? Está aqui. Na epígrafe do Caim, que é uma das raras que ele não inventou, Sim. que ele tirou do Hebreus, né? Ele chama a Bíblia do livro dos disparates. Exatamente. Tem a cena de Caim, né? Caim e Abel oferecendo os seus tributos a Deus, e aí Deus pune né? Favorece o Abel pela pira de fogo mais bonita, sei lá, e acaba punindo o Caim. E aí ele coloca lá, livro dos disparates, porque de fato não faz o menor sentido aquilo ali. E tem outra que não é dele, né? Que abre o ano da morte de Ricardo Reis, que é o sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo. E é um verso do Ricardo Reis, né? O heterônimo do Fernando Pessoa. E é interessante porque, nesse caso, você tem aí uma epígrafe que vai ser completamente contrária a tudo que o romance está colocando. Porque o que o romance vai trazer em O Ano da Morte é exatamente que essa postura, ela não é aceitável. Sabe, é o que se contenta com o espetáculo do mundo. A postura aceitável é que se você pode ver, se pode olhar, veja, se pode ver, repare, se você pode reparar, haja. Né? Faça alguma coisa a respeito. Não fique somente nessa disposição passiva de deixar o mundo acontecer. Esse é o efeito de distanciamento do Brecht, né? Sim, claro. Mas esse aqui eu acho muito legal. O caos é uma ordem por decifrar. Sim. E é a epígrafe do O Homem Duplicado, que também traz uma epígrafe do Wittgenstein, não traz? Se eu não me engano. Eu acho que sim. Eu acho que tá junto, né? E é bom, é uma ideia muito boa, né? Também completamente antidogmática, por assim dizer. Porque aqui é um desafio de leitura, né? Exatamente. Você precisa saber ler o mundo. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Paulo Freire também. Tem mais uma? Tem mais uma. Ah, sim. Saberemos cada vez menos o que é um ser humano. Esse é um processo, eu não sei de onde vem isso, mas é essa ideia do aumento da entropia, da alienação, né? Sim, perfeitamente. De novo, né, no banquete de recebimento do Prêmio Nobel, ele vai falar exatamente dessa esquizofrênica humanidade que assiste indiferente a uma população passar fome, né, uma população de um país inteiro passar fome, enquanto que está, né, se preocupada com mandar foguetes para Marte e está interessadíssima em ver, né, a exploração mineral de Marte, mas aqui do lado, né, tem gente passando fome. E aqui é um grito de rebeldia, né? Sim. Uivemos, disse o cão. E, de novo, é uma epígrafe inventada, é do livro das vozes, né, segundo ele, né, seria a origem. E ele traz essa necessidade, né, de postura, de posicionamento. Não dá. É curioso que o que acontece com o cão, o dito cão em Ensaio sobre a Lucidez não é das coisas mais inspiradoras. Mas, ainda assim, o uivo, ele precisa existir, né? Muito bem. Uivemos, pois. Uivemos. Vamos tomar um vinho, sangue de Cristo. Não sei se o Saramago vai estar aprovando isso não como encerramento, né? Mas vai. Que já foi crucificado, né? Olha, eu agradeço muito você ter aceito o
convite para vir aqui na República Popular das Letras. Acho que o papo foi excelente. Por favor, Rendeu. volte. Vamos voltar aqui para discutir. Eu aceito também sugestões. Vamos discutir a onça. Vamos discutir a onça. O som do rugido da onça da Verúngica. Ótimo, Vamos. ótimo. Eu comprei o livro Opa, depois que eu conversei com você que alegria. e vou ler imediatamente. Então a gente pode Perfeito. voltar a discutir isso aí. Nossa, aqui eu só tenho a agradecer o convite mais uma vez, agradecer o papo que foi excelente, o vinho, a água, o ambiente, as palavras, tudo. Realmente foi uma delícia e, bom, estou à disposição. Sempre que quiser conversar sobre literatura, estamos aqui. Legal, muito obrigado, Bertô. Agradeço. E assim terminamos mais um episódio da República Popular das Letras. Por favor, dê o like de praxe e faça a inscrição no canal. Até o próximo episódio.